Janeiro Branco, a principal diferença, o pessoal fica, meu Deus, é uma doença todo mês. Mas a diferença do Outubro Amarelo, né, pro Janeiro Branco, é que o Outubro Amarelo Setembro Amarelo. Nossa, olha aí, já começamos aí com os cortes daqui pro bagulho. Sim, com certeza. Mas aí o Setembro Amarelo, ele é um mês de prevenção ao suicídio, que também tem a ver, obviamente, com saúde mental, mas quando a gente para falar de saúde mental, não é só isso, né, Cris? Sim, claro. Coisas. Acho que assim, o Janeiro Branco ele foi iniciado trazendo a idealização de cuidado realmente com a mente. Por quê? É muito famoso, vocês vão perceber aí que o aumento de matrícula na academia é mais ou menos em dezembro e janeiro. Por quê? Projeto Verão, corpo e etc. A pessoa cuida muito do corpo, a saúde física. A imagem em si, exato. Então, mas ficava só focado nisso. E aí ficava um mês muito específico, né? O Setembro Amarelo só para o suicídio. E, poxa, saúde mental não é só falar sobre suicídio, né? É sobre tudo, é sobre o dia a dia, a saúde mental e o bem-estar no trabalho e em outros espaços também. Então, foi colocado como o mês que abre o ano, né? Aquele início de ano, porque a gente costuma visualizar a vida em ciclos. Então, janeiro é um mês que abre um novo ciclo. E aí, trouxe essa ideia de falar sobre a importância da saúde mental também ao iniciar o ano, né? Assim, para trazer essa importância. A gente tem essa tendência, né, também de começar novos projetos, assim, na segunda-feira, em janeiro. Então, acho que é um mês propício, sim, para trazer essas reflexões, porque engajam algumas mudanças. E, assim, geralmente, quando a gente fala de saúde mental, a primeira coisa que vem à mente é terapia. Mas, como a gente estava até falando antes daqui, a saúde do corpo também influencia a mente, né? Mente e corpo sã. Então é muito importante a gente aliar as duas coisas. Sim, eu acho que também não dá para falar de saúde mental sem falar de saúde mental no trabalho, que é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. Eu não vou nem dizer nem do dia, né? Mas da nossa vida. Então, espaços como escolas, família, obviamente também podem afetar a nossa saúde mental, mas eu acho que o trabalho é uma parada que a gente precisa falar bastante. Principalmente porque o Brasil tem uma origem escravocrata, né? Sim, acho que faz um tempo já que a gente conversou sobre até a origem da palavra trabalho, né? Que a gente tem o costume de chamar trabalho, mas iniciou muito com uma visão de sofrimento, né? De ser algo, como você falou, de tortura. A origem da palavra trabalho é tortura. Então, assim, houve uma época em que se trazia essa idealização, mas não quer dizer que hoje a gente precisa continuar com isso, né? Hoje a gente consegue trabalhar também em espaços onde se sente bem. Acho que um ponto que tu falou, que eu acho muito importante também de citar, é que nós somos seres biopsicossociais. Então, assim, a gente está dentro de bolhas, de esferas diferentes, né? A gente é bio, mas a gente é social também. Então, são pontos muito importantes para se ter num ambiente de trabalho. Então, ter um ambiente leve, com uma musiquinha bacana, isso te traz paz. Isso fala do ambiente que você tá. Mas ter pessoas também que são parceiras, que te ajudam no dia a dia de trabalho, isso traz a parte cultural e de outras pessoas também. E aí é tudo um ciclo, né? Você vai precisar cuidar de você enquanto pessoa, do ambiente em que você está, e a empresa, enquanto disseminadora dessa ideia, né, de trazer a parte de saúde mental para os seus colaboradores, ela tem esse papel, né, de estudar e ver o que é que a gente pode melhorar, seja no ambiente físico, seja no dia a dia, das dinâmicas da equipe, né, e sempre melhorar essa performance para todo mundo. A gente resolve colocar as pessoas, né, no ambiente organizacional, na empresa, a fim de atingir objetivos de venda, objetivos de atendimento ao cliente, diversos objetivos. Mas é muito importante que exista um setor de recursos humanos, departamento de RH, que é onde a gente vai estar justamente fazendo a gestão do clima, da cultura, que é muito importante para preservar a saúde mental das pessoas. Pessoas cuidando de pessoas, né? A gente precisa. Cuidando de pessoas, exato. Desmistificando, assim, basicamente, como uma empresa hoje poderia trazer essas questões do Janeiro Branco para o seu dia a dia, não só em janeiro, né? Para começar o ano e tentar criar essa cultura de um ambiente mais... Do ano inteiro, né? De trazer são, assim, esse cuidado. Talvez os tópicos, as ações que vocês indicam e tudo mais. A gente já tem um exemplo interno, né, Cris? Que é justamente o bem-estar. O programa de bem-estar do Comea, ele visa dar suporte financeiro mesmo para as pessoas que queiram fazer atividade de saúde mental e física. Bem-estar no geral, assim. Então, acho que ações como essa, a Cris pode trazer outros exemplos também. Não, eu vou até retomar um pouco da parte do bem-estar, porque é algo que eu cito muito nos meus processos. É citar uma empresa que ela tem um casamento das expectativas, da idealização de que uma empresa precisa ser para um colaborador.
Então, eu não aceitaria estar num local onde fosse adoecedor o espaço, né? Para mim é muito impactante como profissional da área. Então, é uma empresa que traz essa ideia de dizer, poxa, não precisa ser um lugar ruim, né? Pelo contrário, vamos trabalhar que seja bom. Então, o bem-estar, ele traz essa perspectiva onde a gente abrange diversos tipos de atividades, né? Seja de saúde física, mental, o que é muito bacana porque você não fica preso à academia. Você tem, por exemplo, uma natação, você não precisa fazer só psicoterapia, vamos supor que você não esteja pronto, não tem interesse no momento, mas aí você pode fazer um reiki, uma massoterapia, enfim, abrange, um crossfit, depende. Um yoga, coisa do tipo. E assim, não se limitar apenas a pagar, mas sim a fazer um acompanhamento, ver como é que você está sendo impactado por aquelas atividades, né? E ter trocas também. Então, eu cansei de ter trocas com o Monara, com o André, com a galera daqui, conversando um pouquinho sobre como está sendo também. E é algo que a gente pretende dar continuidade nisso também. E outras coisas que a gente pode abranger é a questão do espaço. Por exemplo, muita gente não sabe da importância das cores no espaço que você está, né? Como a cor impacta para você. Então, por exemplo, tem cores que elas acabam despertando um pouco mais de um sentimento de ansiedade, tem outras que já trazem um pouco mais de calmaria. O Colmeia utiliza muito do amarelo, o amarelo traz isso, essa questão da calmaria, né? E é muito bacana nesse sentido. Como também espaços um pouco mais... espaços maiores que trazem uma paisagem bacana também, o Colmeia traz isso, um pouquinho da música que a gente coloca, a Alexa trabalha bastante lá no Colmeia, trazendo música ambiente, a gente do nada também pode colocar, por exemplo, um rock, mas sempre muito nesse sentido de trazer um ambiente e deixar leve para que todo mundo consiga trabalhar bem. Até as plantinhas do ambiente, né, também já dão aquele mais de casa e tal, tanto que hora ou outra eu falo, meu Deus, cadê a colher dessa casa e tal. Então esse ambiente acolhedor é muito importante pra gente ter uma saúde mental bacana. Sim. E assim, eu sei que nem pra todo mundo vai ter essa opção de você não gostar do lugar e largar na hora. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, se você puder lembrar de uma coisa desse vídeo, assim, que eu falei, velho, não se conforme em estar no lugar que te adoece, que te faz mal, sabe? Se você não pode sair de lá agora por questões financeiras, não se acomoda, busca outra coisa até você achar e poder sair para um lugar melhor, onde você se sinta minimamente bem e onde você tenha as suas necessidades básicas atendidas, entendeu? Porque assim, você não receber grito de chefe não é o suprassumo da evolução, não é o benefício. Não benefício, salário emocional não vai pagar as suas contas. Enfim, é importante você ter um ambiente saudável na sua empresa, fazer toda essa promoção, etc e tal. E é importante também a gente entender, né, o que a gente escolhe pra gente na nossa vida. A gente tá falando aqui de trabalho, mas isso se aplica para outras áreas também. E eu acho que uma coisa assim que tu pegou, Cris, do ponto do bem-estar e que acaba sendo bem relevante também são as trocas. Meio que muitas vezes você acaba desistindo de alguns objetivos, como a academia, porque o teu ciclo social só tem gente que fala mal disso. Ou você não faz terapia porque no teu ciclo social, às vezes a pessoa nem fala mal, mas também não incentiva. Então começar a andar com pessoas que estão mais inseridas com esse tipo de atividade também acaba sendo, acho que até um incentivo pessoal, sim, assim, para você estar fazendo mais. Pessoas que têm um casamento com essas idealizações que você tem, né? Acho que assim, você considerar algo que é importante para você, algo que é importante para a sua vida, que te faz bem, você tá com pessoas que estão destratando isso ou não consideram importantes, é algo até questão de trazendo para o ambiente corporativo de network, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa que colabora com a parte de saúde mental, de saúde física e etc. Não é tão interessante eu ficar buscando empresas que não têm esse histórico, que tem um histórico contrário de adoecimento, etc. Então serve também para a vida pessoal de cada um, né? Você buscar pessoas que têm esse casamento de expectativa também, né? Nesse sentido. Isso me lembra alguns anúncios de vaga, né? Em que os requisitos são saber lidar com pressão. Eu já fico meio que pressupondo, meu Deus, eu vou entrar no exército. Não é isso? Então vai ser ali um ambiente organizacional em que eu preciso lidar o tempo todo com pressão. E não é interessante que seja assim. Óbvio que a gente precisa saber lidar com pressão, mas se a pressão ela não é algo pontual no ambiente de trabalho, se é uma coisa constante, aí não é uma questão da falta de competência do colaborador, é a falta de competência da empresa em ter uma boa gestão de clima e da cultura organizacional. Então ela acaba sendo incompetente para receber. Exato. Ela acaba sendo incompetente para receber profissionais bons. Você pode ser a melhor pessoa. Se a empresa não oferecer recursos para que você execute seu trabalho bem, meu amor,
Não vai acontecer. Exato. E é um ponto que tu trouxe também, assim, de trazer essa importância para a empresa, desse cuidado com pessoas, é justamente isso que nós temos no Colmeia, né? É um departamento de pessoas que cuida de pessoas. Então, quando eu vim para cá, que Monada estava aqui, ela falou, não, eu tô cuidando dessa galera, tô querendo trazer realmente um sentido mais humano para a coisa, né? De trazer pessoas que cuidam de pessoas aqui. E eu acho que é muito importante, porque acaba passando despercebido na parte da dinâmica das atividades, etc. A gente sabe que cada empresa ela precisa entregar, seja suas atividades, sejam metas, objetivos, etc. Toda empresa tem isso, mas isso não quer dizer que a empresa ela precise desconsiderar a parte humana daquilo. Não somos máquinas, a gente precisa ser cuidado também. Então, por exemplo, questões de acompanhamento, aqui a gente tem ciclos de one-on-one, tem avaliação e acompanhamento de desenvolvimento de carreira, enfim. Então é tudo mais voltado realmente para essa parte de acompanhamento e desenvolvimento pessoal. Feedbacks, a gente troca direto essa ideia de que somos grandes defensoras do feedback, porque acho que a partir do feedback você sabe o que é que está indo muito bem e o que é que precisa de uma maior atenção. Então tudo isso se volta para pessoas e tudo isso requer também o bem-estar do espaço, né? Seja, como eu falei anteriormente, espaço físico ou não. E para vender ainda mais um pouco o peixe da gente aqui nesse sentido, o acolhimento das demandas pessoais que acontece no Colmeia, né? Então, geralmente a gente lida, obviamente, com problemas organizacionais, mas às vezes o que afeta a pessoa não é necessariamente a demanda de trabalho dela, é alguma coisa pessoal. Então, a gente incentiva os nossos gestores a acolherem essa demanda. Inclusive, eu trago demandas pessoais para o meu gestor e ele traz para mim dele e todo mundo sai trocando tudo. Então, acho que isso é massa porque permite que a gente conheça as vulnerabilidades uns dos outros, né? Então, isso contribui bastante para o ambiente. E assim, tem uma história que tem muita empresa que diz assim, ah não, quando você chegar, deixa uma malinha lá fora com sua vida pessoal, você entra para a empresa com sua vida profissional e quando sair, faz o caminho inverso. Não tem isso. Nós somos um ser único. Então, a gente pode sim dar uma maior atenção à demanda no espaço em que a gente está. Né? Não é considerável assim, interessante que você leve suas atividades de trabalho para ficar trabalhando em casa, em momentos que não seja para trabalho, então você está trabalhando de madrugada o tempo todo, ou em momentos que você está com sua família. Não é esse o caso, né? Mas, assim, você saber colocar limite de dizer, não, até aqui eu tô trabalhando, mas depois disso eu vou cuidar de mim, vou também me voltar para a minha saúde. E não separar isso no sentido de, não, no trabalho eu não vou falar nada da minha vida pessoal, as pessoas não vão saber das minhas demandas, não vão saber que eu estou com problema. Não, pelo contrário. A gente trabalha aqui justamente para que os gestores, eles façam esse tipo de acompanhamento e acolhimento justamente para que saibam direcionar para alguém que tem essa capacitação. Né? Por exemplo, se for uma demanda de um psicólogo, saber direcionar, às vezes a pessoa ela nem sabe, né, que aquilo é uma demanda específica para tal profissional. Mas trazendo isso para uma pessoa que você confia, que você tem essa dinâmica de abertura realmente, acho que facilita bastante. E acaba que, acho que antes da gente terminar o vídeo, é importante a gente desmistificar tanto a questão do que é um atendimento psicológico, que infelizmente na cabeça de muitas pessoas, quem vai para psicólogo é doido. Isso é um pensamento bem de idade da pedra mesmo. E a diferença do atendimento do psicólogo internamente na organização e o psicólogo na clínica, né, Cris? Acho que seria interessante tu falar sobre isso um pouquinho. Acho que é importante a gente frisar porque, assim, tem essa idealização de que se ter um psicólogo organizacional é porque você vai estar fazendo acompanhamento psicoterapêutico ali. E não é essa a ideia. Né? O acompanhamento psicoterapêutico ele precisa ter um espaço específico para aquilo. A psicanálise mesmo fala da importância do setting, né? Do quanto é importante você estar num espaço específico para aquilo. Então, o ambiente de trabalho, trazer um psicólogo para ele é super importante, porque ele vai cuidar de pessoas, ele vai ter esse olhar direcionado para um clima, para trazer um ambiente organizacional muito saudável para toda a equipe. Enfim, são diversas atividades nesse sentido. Ele vai estar um pouco mais capacitado em relação a processo seletivo no quesito de utilizar, por exemplo, testes, que é de manejo do psicólogo. Mas acompanhamento psicoterapêutico clínico, ele é feito em clínica. Né? Ele não pode, o psicólogo organizacional ele não pode fazer essa atuação dentro da empresa com os colaboradores. Claro que sempre há esse espaço de escuta, você precisar falar, tá com aquela necessidade, claro que você pode procurar, mas essa continuidade no teu processo, ela precisa ter um espaço específico para aquilo. Você precisa destinar o teu tempo, investir em você mesmo, destinar um tempo específico para aquilo, para que você retome e se reconheça, né? Porque eu acho que tudo isso que a gente falou parte de um princípio muito importante, que é o do autoconhecimento. Então,
obviamente ele não é dependente da psicoterapia, mas acho que lá a gente consegue trabalhar muito bem esse conceito. É, massa. E, por último, mas não menos importante, é sempre bom lembrar da função do RH na empresa, né? Que sim é cuidar de pessoas, mas, acima de tudo, é preparar os líderes e a gestão para lidar com suas pessoas. Porque uma equipe de RH, ela nunca vai ser o suficiente para lidar com cada ser humaninho que está ali. Então, a gente distribui essa responsabilidade de cuidar das pessoas entre os gestores, né? Então, a gente vai fornecer ferramentas, treinamentos, capacitações para que eles consigam acolher as demandas, tanto profissionais quanto pessoais das pessoas, e para que, através da empresa e dos programas que a gente tem internamente, a gente consiga auxiliá-lo dentro das questões que ele trouxer para a gente, né? Dentro daquilo que for possível, a gente busca aí sempre abraçar a nossa galera. Então, inclusive, a gente vem trabalhando, na verdade, o bem-estar, a saúde mental todos os meses, mas um foco da gente aqui no nosso primeiro trimestre é trazer mais ações específicas e focadas para a saúde mental e o autocuidado de um modo geral para a nossa galera, e é isso. Exatamente. Então, para encerrar o vídeo, qual seria a mensagem, assim, qual seria o incentivo? O que é que vocês acham que as empresas e as pessoas também deveriam, sei lá, ter em mente para começar esse ano de 2023, assim? Acho que para as empresas, acho que vale o alerta, né, de voltar o teu espaço e os teus profissionais para as pessoas também, porque, como eu falei anteriormente, nós não somos máquinas, né? Assim, a gente precisa de cuidado, e esse cuidado ele não precisa ser um cuidado a nível pessoal, da demanda de pessoas da sua vida pessoal, mas profissional também. Você tem um profissional que te acolha, que te acompanhe, que te auxilie, um líder que realmente você visualiza ali, que pode te auxiliar em algumas demandas. E a empresa ela precisa entender, as empresas no geral, precisa entender que realmente isso é muito importante, porque contratar pessoas é muito bacana, mas reter esses talentos e reter essas pessoas para que você consiga desenvolver essas pessoas é mais importante ainda. Então não adianta a gente tá fazendo 100 contratações no mês e demitindo 95, sabe? Ou 95 pessoas pedindo para sair também. Então, pior, né? O que é pior, exato. Então, há um problema. Se você tiver com esse tipo de... Não precisa ser necessariamente esse, mas algo parecido com esses números, mas existe um problema, você precisa investigar o que é aquilo. Por qual é o problema que você não consegue reter teus profissionais ali? Investiga o que é que você pode beneficiar, seja um programa de bem-estar, como o Colmeia tem, seja treinamentos voltados para as pessoas, seja um acolhimento, seja capacitar os teus profissionais para isso, sabe? Acho que de mim, o que é até um complemento da tua fala, que ficaria o seguinte: a gente é super capaz de pagar R$1 milhão num apartamento, mas se o pintor ele cobrar 5 mil para fazer a pintura, a gente vai pechinchar, sabe? É cultural, porque a gente tem uma origem escravocrata, então dá-se valor ao objeto, não dá-se valor à pessoa. A gente vem aí de uma crise econômica que vem se arrastando, na verdade, desde 2013, né? Mas intensificou-se bastante nos últimos 4 anos. E muita gente perdeu o poder aquisitivo para comprar o básico. Então, acho que o que ficaria aí para bem-estar das empresas, minha dica seria rever a gestão de cargos e salários de vocês. Tá suprindo a dignidade dos seus trabalhadores? Ou seja, as pessoas também precisam ficar atentas a elas mesmas. Eu estava pensando aqui, para encerrar o vídeo, eu acho que basicamente as empresas precisam ser mais humanas. Sim. Então, é engraçado porque nós somos uma empresa de tecnologia, nós trabalhamos com humanos. Quem vai desenvolver a tecnologia, né? Somos tecnologias, mas trabalhamos com humanos. Eu acho muito irônico aquele tipo de frase: a gente precisa humanizar os processos. Os processos são feitos por humanos, né? Então, assim, você humanizar um humano... Infelizmente. Se humanizar, exato. Porque se você, por si só, tem um olhar humanizado, velho, o resto é consequência, né? Exatamente. É isso. Obrigado. Poxa, adorei. Eu podia Adorei isso, também. Né? Falaria horrores.